Olá! E hoje decidi gravar este vídeo para então contar o que me aconteceu em março de 2022. Eu já coloquei várias vezes no story, mas se calhar muita gente não compreendeu o que é que me aconteceu e o porquê de eu também ter feito um Reels que estava contente de ter vestido umas calças de ganga. Passado um ano e 8 meses, consegui vestir umas calças de ganga, apesar de não serem muito justas, porque ainda precisam de ser largas. Só assim é que eu consigo andar de calça de ganga. E então, o que é que me aconteceu em março de 2022, precisamente no dia 5? O que me fez desmarcar os compromissos que eu tinha nesse dia, o que me fez alterar a rotina, que me fez alterar tudo que eu tinha programado nos próximos meses e que realmente teve que ser tudo mudado e adaptado. Em março de 2022, eu sofri um acidente em casa, com ácido. Portanto, eu em março de 2022 sofri um acidente com ácido que caiu na minha perna. Não fui eu, foi outra pessoa que estava a utilizar o ácido para desentupir uma pequena fossa de fora da varanda e que ao falar comigo e eu estava perto dessa pessoa, ela deixou cair a garrafa e a garrafa saltou, o líquido saltou para as calças, corroeu as calças e corroeu a perna, não é? E eu só tive tempo de ir a correr para o quarto de banho, tirar as calças e nem sabia muito bem o que fazer, porque as dores foram horríveis. Foi um pedaço grande da perna. Eu posso pôr algumas imagens, quem for muito sensível, tente tapar os olhos, mas eu posso mostrar algumas imagens no vídeo. Foram momentos horríveis. Eu quando cheguei ao hospital eu tive que pôr um lenço à cinta, chamei um Uber e fui sozinha para o hospital, cheia de dores. Eu quando cheguei ao hospital deram-me uma cadeira de rodas que eu não conseguia estar em pé. Eu só pensava e dizia, se isto te aconteceu, foi por algum motivo. Tentava relaxar e estar a fazer as respirações profundas para me acalmar, mas as dores eram tantas que eu só saltava, eram fisgadas, porque aquele líquido ainda estava ali, ele ainda estava a roer os meus tecidos. Portanto, isto foi bastante profundo e ainda está a recuperar, para vocês terem noção. Eu depois no final do vídeo posso mostrar como está a perna agora, mas ainda dói. Se eu pensei alguma vez passar por isto, não. Posso dizer que foi das coisas mais horríveis, dolorosas, penosas, limitantes que me aconteceu, mas que me trouxe um grande aprendizado. Muitas pessoas disseram-me que se calhar não iam conseguir aguentar como eu aguentei, mas não podemos fazer muito nestas situações. O que é que eu ia fazer? No hospital simplesmente me limparam, puseram uma pomada que atenuou logo a dor. Eu não tinha noção, quando cheguei ao hospital, de como eu ia ficar. Eu na altura estava a atender no mundo místico e eu, para mim, se calhar terça-feira já ia fazer as consultas. Eu não tive noção porque inicialmente aquilo ficou uma camada cinzenta e aquilo no fundo já era a pele e lá dentro estava tudo a corroer, a queimar a minha carne. E eu não tive noção. Só tive noção quando fui fazer o curativo depois na segunda-feira e vi que a pele estava vermelha, tudo aberto, carne viva. E eu fiquei assim um bocado, tipo, isto está assim.
Portanto, tive que fazer o curativo diário. Eu mal conseguia andar. Era muito complicado. Eu tinha que ir de Uber e vir e andar o mínimo possível, porque era horrível. Depois apanhou-me uma parte que era a dobra da perna e ao andar, dobrar a perna não dava. Portanto, eu tinha que inclinar o corpo para um lado e evitar ao máximo de dobrar a perna. Foram momentos... não sei explicar, porque eu fiquei... Foi algo físico, muitas dores. Depois houve uma noite que eu acordei de madrugada e cheia de dores, mesmo com a medicação que eles me receitaram, com Clonix, Brufen, eu tinha dores. Foi horrível. Tinha muitas dores, porque depois a pele começou a regenerar e ao regenerar aquilo parecia que estavam a trincar a carne, a picar, não sei explicar, mas foram sensações estranhas que eu tive que me habituar, entre aspas. Não podia fazer nada, tinha que estar ali. Era a minha perna, era o meu corpo. Foram momentos muito penosos, de dor muito física, de limitações. Eu tive 2 meses e meio sem fazer as coisas habituais, normais, o tomar banho normal, porque a ligadura era grande, porque foi um pedaço grande da perna. Era impossível eu tomar banho normal. O sair, o distrair, o ir à praia, não pude. Portanto, foi uma fase limitante, mesmo na minha rotina diária e habitual, que eu tive que deixar um pouco de lado nessa altura. A parte emocional ficou desolada. É como se tive uma torre na minha vida nessa altura. Nem que seja bem uma torre, eu acho que foi mais 10 torres. A minha parte emocional ficou muito mal, a minha parte psicológica, eu sentia-me cansada, eu sentia que eu não estava a aguentar, só me queria chorar. Houve uma altura que eu apanhei uma alergia derivado a estar tanto tempo com a ligadura, a minha pele começou a ganhar alergia, ganhei bolha, tive que ir ao Hospital São João e lá eu tive que me forçar a andar um bocado até depois eles me darem uma cadeira de rodas e me levarem. Eu aí senti-me farta, saturada, cansada, só chorei pelo caminho e estava cansada de andar e sentia-me mal, no sentido, porquê é que isto não para? Eu estou farta, porquê é que isto me aconteceu? Não é? Que nós pensamos logo, porquê a mim? Não é o porquê? Para que é que isto te aconteceu? Qual o motivo disto, não é? Mas eu na altura sentia-me mal, eu queria desistir de muita coisa, porque eu passava, quando chegava a casa, passava, depois deitava, como estava no mundo místico, eu depois tive que me obrigar a dar as consultas porque era uma casa que dependia de mim e as consultas dependiam de mim, então eu comecei a ir dia sim, dia não, uma parte do dia, porque também não aguentava mais tempo. E quando eu comecei a ir, eu tinha que ter um banco para ter a minha perna esticada e a pessoa que estava lá fora trazia os clientes à sala para eu não me levantar e não evitar de eu me movimentar. Foram momentos que já passaram, mas que foram mesmo muito dolorosos a todos os níveis. E eu lembro-me na altura de eu às vezes estar na cama, o que é que eu ia fazer, não é? Só podia estar a dormir, a ver coisas, às vezes estava ali tristíssima, desanimada, com dores, insatisfeita, depois mesmo na cama eu não estava confortável porque a perna não dava para estar bem de lado, tinha que pôr uma perna à frente, outra atrás, de frente tinha que pôr a perna também de uma forma que senão ela começava a doer, portanto, desconforto, tive que me habituar ao desconforto, não é?
E depois havia pessoas que às vezes recebiam mensagem diariamente, a perguntar se eu estava melhor, obviamente que não estava melhor, não é? Porque isto foi muito lento e tem sido um processo muito lento que eu tive que reaprender muita coisa. E havia pessoas que às vezes estavam com um problema assim, à vista do que eu estava a passar na altura, porque o que me aconteceu ainda está aqui comigo hoje. Já passou 1 ano e 8 meses, não foi 1 mês, não foram 2, não foram 3, não foi 1 semana. E às vezes pessoas com uma coisa mínima mandavam mensagem a dizer que estavam mal. E eu às vezes nem dizia nada, porque eu só pensava: se tu tivesses a noção de como eu estou-me a sentir, das dores que eu tenho, a tristeza que eu tenho de não poder ir ao shopping, de ir tomar um café, de ir à beira-mar, de ir tomar um banho, não dizias isso. Portanto, há muita gente que acaba por não ter noção do problema que tem e que às vezes o outro tem. Eu na altura tinha a minha noção e eu nunca tinha passado por nada disto. Portanto, às vezes nós temos de ter consciência. E se o teu problema às vezes é menor que o outro, cala-te. É o melhor que tens a fazer. Era isso que eu sentia. E às vezes eu ficava ainda mais revoltada, porque eu percebia que as pessoas não entendiam a gravidade da minha situação. É a mesma coisa que comparar o meu acidente de queimadura de ácido com uma queimadura de água, uma queimadura de leite, uma queimadura de azeite. Não tem nada a ver. Mesmo no hospital disseram-me que uma queimadura de água vai criar uma bolha, a pele vai sair, mas vai recuperar com facilidade. E havia pessoas que comparavam. Porque também já me queimei. E a minha situação era totalmente diferente. Porque o ácido corroeu e não parou até chegar a uma parte e parar. Portanto, e eu tenho camadas que ainda estão de baixo a recuperar. Eu tenho uma face que está alta ainda. Eu tenho que estar constantemente a pôr creme. Tenho que estar sempre a lembrar-me que tenho que pôr creme naquela zona para ela recuperar por baixo e dos lados. E há muita gente que não tem noção. E numa coisa mínima fazem um drama. E lá está. E eu estar a fazer este vídeo não é mostrar nem me lamentar, que eu nunca me lamentei do que me aconteceu. Até porque eu agarrei essa situação e criei algo grandioso na minha vida que eu me orgulho. Mas também é para te mostrar a ti que estás a assistir o vídeo que há muita coisa que te acontece com um propósito e para te trazer outra visão, para te obrigar a parar e que às vezes nós temos de ser conscientes também das pessoas que estão à nossa volta, quem compreende, quem não compreende, quem te está a apoiar, quem está ainda a pôr-te mais para baixo. Porque nestas situações há pessoas que não têm consciência do que dizem e às vezes que só fazem com que tu te sintas cada vez pior, que é o normal. Porque há muita gente que não compreende e acha que os seus problemas são piores que os teus. E às vezes não é. E é só para trazer à consciência, porque eu sou também humana e eu sentir isto tudo fez parte. E basicamente foi assim um processo complicado. Depois tive uma pessoa muito querida, uma amiga, que me deu o livro do Dr. Joe Dispenza e que eu a partir daí já estava a começar a sentir melhor a nível emocional, a tentar olhar para a ferida de outra forma, porque às vezes eu ia no metro e às vezes dava-me fisgadas, eu não sei explicar, mas é como se estivessem a espetar agulhas e eu às vezes tinha que mostrar que estava normal, mas eu às vezes estava cheia de dores e às vezes ia em pé. E às vezes ainda me dá essas dores, não tanto, mas eu ainda sinto fisgadas, picadelas, porque ainda está a regenerar. Apesar que já estou um pouco habituada, não é? Tive que me habituar. E então comecei a ler esse livro, que é sobre neurociência e que fala de nós nos curarmos a nós mesmos. E eu comecei a ler aquele livro diariamente.
e fazia-me parar, refletir. E eu vi pessoas que se curaram de dores piores, não é? Porque o que eu tive não foi uma doença, foi um acidente que me limitou, obviamente, que eu ainda tenho que ter os cuidados, claro, mesmo ao sol e tudo, ainda tenho que ter os meus cuidados, mas não é uma doença, eu tenho essa noção. Portanto, há pessoas que podem ver este vídeo e podem ter uma doença, não é? Mas nós podemos curar tudo na nossa vida. E a partir do momento que eu comecei a ler aquele livro, comecei a refletir e fez-me todo o sentido. Então eu comecei a sentir-me mais confortável a nível emocional, mais equilibrada, o que me ajudou também a olhar para a situação de outra forma. E foi quando eu de vez em quando ia mais abaixo, é normal irmos abaixo, recebia mensagens profundas que me mostravam que isto é um aprendizado. E muitas vezes, numa situação, num desafio, vamos encontrar oportunidades, ou vai nascer algo, ou vai despertar algo dentro de nós. E nessa fase, nesses meses, houve clientes que eu simplesmente tirei da minha vida porque estava a ser demais, não estavam a respeitar o meu espaço. E se eu já estava numa altura que sentia-me assim, saturada a todos os níveis, físico, psicológico, mental, a todos os níveis, havia pessoas que às vezes me apanhavam numa fase em que eu me sentia a tentar subir e a recuperar e eu explodia. Então houve clientes que eu bani da minha vida, porque tiveram que ser banidos, porque não acrescentavam. Eu estava numa fase que não estava com muita paciência, porque eu já estava saturada da minha situação, quanto mais levar com pessoas que não estavam a respeitar o meu espaço, respeitar a minha vida. Se eu estava mal, as pessoas tinham que compreender. Ou pessoas que achavam que eu podia fazer uma leitura de tarot deitada na cama, por exemplo. Para verem a consciência das pessoas. As pessoas só pensam no umbigo delas, não querem saber como é que tu estás. Ou pessoas que eu tive que banir da minha vida. E talvez foi necessário mesmo isso. Mas basicamente este vídeo eu queria te contar o que me aconteceu, como eu me senti, porque é normal também me sentir mal, fazia parte, não é? Eu estava a passar por uma situação bastante dolorosa, desgastante, marcante, que vai ficar sempre marcado, obviamente. E que depois de um tempo eu comecei a fazer uns retiros. Eu lembro-me num primeiro retiro que eu fiz, que depois também fui fazer um retiro de yoga, ainda tinha a perna ligada e na altura a ferida ainda não tinha fechado por cima, porque a ferida fechou por cima, mas por baixo ela ainda continua a regenerar. E sei que num retiro de yoga a ferida, quando eu fui fazer o curativo, ela rasgou, porque eu fiz movimentos a mais e não respeitei muito bem a perna e na altura senti-me limitada também numa fase do retiro. Mas no primeiro retiro que eu fiz foi com a Sílvia Rebelo. Houve uma parte que tínhamos uma carta à nossa criança interior e tínhamos que atirar ao fogo. E nessa altura que eu senti aquele calor perto de mim, eu hesitei, porque lembrei-me daquela quentura que eu senti na minha perna, das dores que eu senti e quase que hesitei porque não me queria chegar daquele calor, porque senti mesmo aquela energia de quase que aquilo gerou um trauma em mim, por exemplo, eu senti isso. Agora, sinto-me que as coisas atenuaram, mas vai ficar sempre marcado. E uma das coisas que me veio à cabeça quando eu cheguei ao hospital e eu me perguntei foi: como é que as pessoas que estão todas queimadas, seja na cara ou no corpo, aguentam? Porque as dores foram horríveis. Se nós às vezes nos queimamos com um dedo no forno ou no fogo, e é horrível, vocês não têm, ninguém tem noção. Quem nunca sofreu uma queimadura assim forte não tem noção das dores que são. E os médicos só me disseram que essas pessoas não aguentam. Têm que ser ligadas ao coma.
porque se já numa parte é horrível, imaginem o corpo, imaginem o rosto. Eu lembrei-me daquelas pessoas que atiram o ácido para a cara. Horrível. Portanto, eu em certa parte tive sorte, porque foi na perna, também me soltou para o braço, que ainda tenho marcas no braço. E que eu inicialmente tinha um bocado de vergonha, porque quem olhar pensa que eu fui daquelas de me queimar com tabaco ou algo assim, e fiquei com estas marcas que estão aqui. A outra perna não teve o mesmo dano que a direita, mas ficou com uma marquinha pequenina, perto das veias, não é? Espero que não traga problemas futuros. E eu vou mostrar a perna como ela está agora, para vocês verem que ainda está aqui. Portanto, esse processo ainda não me libertou, ainda não me deixou. E tudo o que nos acontece na vida tem um propósito. No fundo, o meu vídeo é para eu mostrar o que me aconteceu, para vocês entenderem também as fotos que eu tenho, às vezes com uma ferida na perna, para vocês compreenderem a minha alegria de vestir umas calças de ganga ou de fazer coisas. Quando eu fui à praia também fiquei muito contente. Portanto, este ano eu já fiz um bocadinho de praia, não fiz tanto tempo, mas fiz com muito cuidado, com muita proteção. E lá está, depois desta situação, como eu comecei a receber mensagens, insights, quando estava mais insatisfeita, frustrada, porque havia momentos que eu ainda estava assim meio anestesiada mentalmente, e eu fui apontando as mensagens que me saíam. Às vezes eu fazia stories com essas mensagens, às vezes apontava, e gerou este oráculo. O desafio ou o problema na altura foi tão marcante para mim, gerou esta coisa bonita, este oráculo maravilhoso, que muita gente diz que é profundo, e é profundo porque foram mensagens muito sentidas, vividas e profundas, e que geraram este oráculo. E sem eu ter passado por isto, provavelmente este oráculo não existia. Porque eu já tencionava fazer um oráculo em 2021, mas parei, porque não me sentia nada a fluir. E depois desta situação eu comecei a receber todas as mensagens e que geraram estas mensagens deste oráculo, que foi profundo para mim e que eu decidi transmitir para vocês que podem passar por situações parecidas de dor física, dor emocional, psicológica, e que estas mensagens vão mostrar que passa. Com o tempo vai passando, vai ficando a marca sempre, mas que passa. E basicamente é isto. E já transmiti aqui muita coisa. Vocês podem ver em alguma parte do vídeo que eu senti raiva, revolta, e senti, claro, é normal. Não posso dizer que tenha ficado contente, porque agora posso olhar para a situação com carinho e com outra forma de ver, mas na altura eu senti revolta, desânimo, tristeza, até porque devia ter sido tratada e encaminhada de outra forma e evitar todo este processo, toda esta dor, mas até aí eu tive que ter dor. Porque o normal era me terem encaminhado para a unidade de queimados e terem feito logo a reconstrução da pele e ter retirado a queimadura e feito uma cirurgia plástica. Ia evitar as minhas dores, eu ia ficar parada na mesma, mas ia evitar estas dores. Mas mesmo assim eu tive que sentir a dor. E pronto, e também sou escorpião, não é? O escorpião é a fênix, está sempre a sentir dores, tensões e renasce. E para mim foi mais um desafio que eu superei e que agora olho com um sorriso no rosto. E que vai ficar sempre marcado, que
que realmente foi assim, até hoje foi das coisas mais pesadas que me aconteceu, mais dolorosas, mas que trouxe-me uma oportunidade grande e que este oráculo já chegou a muita gente, que já chegou a muitas casas e que sentem maravilhas da energia, das mensagens deste oráculo, porque realmente ele veio de uma fase intensa, profunda, marcante, e só podia ser um oráculo com mensagens profundas, não é? E depois saiu outro oráculo que algumas pessoas também já têm e conhecem, que é o oráculo da deusa, que depois da dor e de compreender a minha jornada e trazer a luz ao de cima depois de uma dor, eu decidi trabalhar a parte do amor e do nosso amor próprio e do nosso autocuidado. E deixo-vos aqui então o que me aconteceu, esta situação marcante para mim, que ainda está em processo de recuperação. E se às vezes quiserem perguntar alguma coisa, estejam à vontade de perguntar. Um beijinho grande e obrigada por me ouvirem.